meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. De acordo com as estatísticas, a maior parte dos carros à venda já sofreu, pelo menos uma vez, um acidente de gravidade variável. Hoje falaremos, talvez, sobre o tipo mais triste de carro quebrado. Câmbio de carro, o que e como identificar o carro após uma cambalhota. Por que você deve evitar capotamentos? Todos os tipos de acidentes em que a estrutura de potência do carro é afetada são perigosos para a continuidade da operação. Isso pode ser justificado pelos seguintes argumentos: em redução do nível passivo de segurança, devido à violação dos parâmetros geométricos dos elementos de potência. Em acidentes rodoviários, nos quais muitos elementos da carroceria sofrem deformações significativas, e praticamente impossível retornar o carro aos parâmetros geométricos calculados pelo fabricante. Como consequência, as cargas subsequentes nos componentes de potência levam a deformações imprevisíveis. Envelhecimento acelerado do metal. Uma vez dobrado, uma vez endireitado em sua posição original, o metal não tem mais sua margem de segurança original. Cada dobra subsequente exigirá cada vez menos esforço. Qualidade do trabalho de reparo. Você, como comprador de um carro usado, não sabe qual foi a qualidade do reparo, se os airbags foram instalados novamente ou se há duplicatas no computador de bordo e muitas outras nuances. Grau de dano. Como em qualquer acidente, um carro capotado pode receber vários graus de danos. O carro pode ser cuidadosamente colocado no teto, voando para uma vala cheia de neve, ou ser despedaçado, dando cambalhotas em alta velocidade. No primeiro caso, a restauração será necessária em retova filetagem de parte do teto, a filetagem, uma fina camada de metal que, em grande parte, desempenha o papel de elemento externo da carroceria. Pequenos endireitamentos de reforços e suportes. Nesse caso, não se pode prescindir de uma grande quantidade de massa. Em quase 100% dos casos, várias janelas são afetadas. O aspecto negativo de tais reparos é que a massa pode rachar com o tempo, o que levará à delaminacal da pintura. Dependendo da velocidade e do número de viradas feitas, o trabalho a seguir pode ser realizado no segundo caso, em a rachadura da massa. E um sinal claro do trabalho de reparo na área do suporte e substituição dos reforços e do filete do teto. Pode haver casos em que as escórias e os reforços sejam endireitados, mas somente o revestimento do teto seja substituído. Nesse caso, o local da costura de solda da carroceria nativa e das peças novas depende do grau de dano. O corte pode ser feito próximo ao nível do capo, no meio ou na base do pilar de cima. No caso de um acidente rodoviário grave, outras partes da carroceria são inevitavelmente afetadas, em capo, asas, portas, porta-malas. Pode ser necessário substituir as asas ou o quarto inteiro. A sucata especialmente dura e então montada a partir de várias peças. A geometria geral da carroceria é violada, o que pode fazer com que o carro se incline para o lado ao dirigir. Os vidros são quebrados, portanto, somente em casos de sorte especial, alguns dos vidros podem permanecer originais mesmo após um forte impacto. Agora você sabe onde procurar. Entender o trabalho que um carro capotado sofre é a chave para a detecção de acidentes. Os seguintes vetores direcionais para um olhar mais atento ajudarão a identificar um carro capotado: em filete do teto, os suportes. A carroceria do veículo como um todo. Você não deve apenas procurar sinais de repintura, mas também observar a posição dos elementos em relação uns aos outros. Todas as folgas devem ser uniformes. Leve em consideração que, se você examinar o patrimônio da indústria automobilística soviética, há, por exemplo, VAZ 2109, 2107, ZAZ Slavuta Tavria, esses defeitos são normais: janelas, aberturas de portas, parafusos de fixação de portas, capo, porta-malas, elementos de plástico e tecido do interior, borrachas de vedação. Como identificar um carro capotado? Para identificar um carro capotado, você precisa procurar os seguintes fatos da carroceria: em sinais de coloração do teto que não seja de fábrica. Presença de massa de vidraceiro no revestimento do teto e nos suportes. Falta de pontos de solda de contato nas aberturas das portas. A maioria dos fabricantes de carrocerias usa uma máquina semi-automática para soldagem.
Mas fique atento, pois você pode simular os pontos de fábrica com a ajuda de um espaçador com a extremidade do diâmetro apropriado e um martelo. Marcas de afrouxamento de parafusos na maioria dos componentes da carroceria indicam a probabilidade de reparos sérios na carroceria. A dispersão de marcas nas janelas é um dos sinais mais seguros de que o carro foi consertado. Mas não se deixe enganar, pois o para-brisa pode ter sido substituído devido a lascas e arranhões, a janela lateral pode ter sido quebrada por ladrões. Todas essas nuances devem ser levadas em conta. No caso de um acidente grave, os fragmentos de vidro podem causar muitos danos menores aos componentes plásticos. Inspecione com especial atenção os pontos de acionamento do airbag, se houver algum instalado em seu carro. Infelizmente, a tecnologia moderna permite ocultar os rastros dos airbags que foram acionados. No bloco de memória, o registro do acionamento do sistema é excluído e a unidade de controle substituída por uma fraude. Nesse caso, nem mesmo o botão de sinalização correspondente no painel mostrará o fato da ausência de um sistema de segurança tão importante. Se um eletricista competente não interferiu no cérebro do carro, o acionamento das almofadas pode ser verificado com um scanner especial. A restauração desse sistema custa uma quantia fabulosa. Coloração de carros batidos. Mais detalhadamente, vamos nos deter nos sinais de repintura, já que nenhum reparo pode ser feito sem pintura. Em muitos aspectos, você terá de confiar nas sensações visuais e táteis. Não há poeira na pintura de fábrica, e o chagrin é o mesmo em todos os lugares. A presença de massa de vidraceiro, no caso de falta de profissionalismo dos pintores, pode ser determinada até mesmo pelo toque a todos. Os tipos de protuberancias, buracos, destaques, marcas de lixa. E melhor, e claro, usar um dispositivo especial para medir a espessura da pintura. E essencial medir os montantes. E impossível disfarçar uma costura soldada sem massa. Você pode comprar uma opção econômica como em 2271. O dispositivo determinará facilmente a presença de massa. Mas será difícil para uma pessoa não treinada detectar uma recolocação sem massa. Uma grande camada de massa pode ser detectada até mesmo com um irmã, que deve ser atraído com a mesma forca em todo o plano do elemento da carroceria. Inspecione o carro com cuidado. Para determinar se o carro está invertido, é necessário resumir muitos fatores. Nenhum dos sinais acima, por si só, não é uma garantia de que o carro foi capotado. Mas, quando somados, esses fatores permitirão que você tire conclusões precisas sobre o histórico do veículo. Se suspeitar, por sinais indiretos, que está diante de um carro que foi capotado, remova as borrachas de vedação das aberturas das portas. Você pode encontrar facilmente as soldas na parte interna. Inspecione cuidadosamente o selante da carroceria. Ele deve ter a mesma dureza em todo o veículo. O selante recém-aplicado amassará até mesmo com seus dedos. Até mesmo uma rachadura no para-brisa deve alertá-lo, se não houver lascas ao redor do perímetro, o que poderia ser a causa de seu aparecimento. O fato é que é muito difícil fazer com que o carro capotado volte à forma geométrica correta. Portanto, a carroceria dos carros batidos dessa forma começa a brincar em lombadas e curvas. Como consequência, e exercida pressão sobre o vidro, o que leva a rachaduras. Desparafuse a borracha de vedação do para-brisa, se houver. Se um câmbio com forro de teto substituído tiver sido pintado depois que o vidro foi colado, 95% das vezes haverá uma cor de teto diferente sob a junta. Profissionais de sua área. Se não tiver certeza de que pode identificar uma alavanca de câmbio de carro, você pode recorrer a instituições especializadas com funcionários que entendem de carros. Essas são organizações privadas que oferecem serviços de correspondência de carros. Você pode decidir qual escritório terá mais reputação analisando as avaliações na web. Tente reunir o maior número possível de argumentos de que o carro será retirado para você por profissionais de verdade. Em conclusão, reconhecer os sinais de um carro capotado é fundamental para garantir a segurança de todos na estrada. Fique atento a detalhes como a posição do veículo, a presença de danos visíveis e a situação dos ocupantes. Ao identificar esses sinais, você pode agir rapidamente e buscar ajuda, contribuindo para um ambiente mais seguro. Lembre-se sempre de dirigir com cautela e estar preparado para qualquer eventualidade. A segurança deve ser a prioridade de todos.